Fala galera, mais um CF Block Talks começando hoje com esse time de peso. Tá todo mundo junto aqui para falar de um assunto que é muito legal e muito importante também, muito necessário, né, pra gente, né? Não só para treinadores, mas para qualquer tipo de pessoa que deseja evoluir. Hoje o tema do nosso episódio é para falar sobre feedbacks. Como dar e receber feedback e entender aí realmente para ver se isso é uma arte ou não. Fala aí, Huguinho. É isso aí. Tô aqui com essa galera linda, meus companheiros de trabalho, Nath Lima, Bruno Avelar, maravilhoso. Ihu! Yes. É isso aí. Hoje a gente vai bater um papinho sobre feedbacks e é algo que na nossa vivência dentro do box tá bem presente. Nós sempre damos feedbacks aí um para o outro e é uma cultura que ajuda muito todos nós, a encontrar alguma coisa onde a gente pode melhorar, ou até mesmo ressaltar aquilo que foi bom e continuar fazendo aquilo. Fala aí, Brunão. Eu fico bem feliz de estar no lugar que um dos valores é o feedback constante, né? Ao longo de toda a minha caminhada, eu sempre estive em lugares, assim, por mais que eu tivesse inúmeras pessoas que me ajudavam, eu sentia que em vários lugares as pessoas talvez não sabiam me dar feedback. E às vezes a informação ela via meio vaga, sabe? É estranho isso. E aí eu estar no lugar que hoje um dos valores é feedback constante, assim, a minha curva de evolução é algo. Sim, é exponencial, né? É muito grande. Isso é muito legal e eu dou total crédito a isso. Porque a equipe toda sabe desse valor e luta pelo valor, né? Então, é muito legal estar com essa galera e, com certeza, esse podcast vai ajudar muita gente no Brasil. Né? A gente só consegue evoluir a partir de feedback. Yes. Natália Lima. Não, eu acho que o feedback é uma coisa que já surge há anos, né? E hoje, talvez, nessa área do treinador seja talvez mais destacado. Eu fico muito feliz também de, no lugar onde a gente está, da gente cultuar muito isso. E eu também vejo a cena do Brasil que ainda é muito carente. Então, eu vejo muito treinadores, assim como o Bruno chegou aqui, assim como o Hugo também chegou aqui, buscando mais feedbacks. Então, os box, ainda assim, acho que é um trabalho de formiguinha, a gente vai conquistando aos poucos, e nada melhor do que a gente expor o que, que é um feedback. Eu acho que não é uma ferramenta fácil de se desenvolver, você precisa ver, na verdade, ter bons exemplos de feedback e, a partir disso, ter uma noção para você desenvolver em como dar e como receber. Então, na verdade, é uma construção contínua, né? Não tem, estou pronto em dar feedbacks, estou pronto em receber feedbacks. Mas eu acho que a gente expor esse assunto aqui e tentar levar isso para a comunidade e que eles peguem 1% disso e implementem talvez na sua equipe, seja ela grande ou não, já é um grande passo para a gente estar contribuindo aí com a galera. Yes. Galera, eu acho que a gente falou muito bem já sobre feedback, né? Mas para a gente dar realmente o pontapé inicial, né? Começar com o pé direito. Se a gente fala de feedback, a gente fala sobre ambiente, né? Então, acho que vamos tentar ressaltar, né? Falar um pouquinho mais da importância da gente estar presente em um ambiente que preza por essa cultura de feedback, né? Que basicamente é um ambiente que ele é livre e aberto para diálogo. Então, que a gente pode trazer de insight para quem está ouvindo que quer construir esse ambiente? Quais são os passos para isso? Acho que o primeiro passo, assim, que os treinadores têm que ter é saber conversar entre eles, se conhecerem bem, né? Porque, como, como a Nath disse aí, o feedback, ele é uma coisa que é aos poucos, né? É aquela passinho de baby steps que a gente fala. Então, é bem pequeno. Para o seu ambiente que não tem, que é zero feedbacks, como que você vai criar essa cultura, né? Então, assim, ao meu ver, você deveria, primeiro, ter o seu auto-feedback, né? Que isso é muito importante. Das coisas que você faz, você conseguir tentar enxergar um pouco daquilo e reparar nas partes da aula que você deu, ver se tá tudo alinhado com aquilo que você acredita. E a partir desse auto-feedback, você tentar ter uma conversa com os outros professores, os outros membros da sua equipe, para você
tentar aderir isso pelo menos aos poucos, né? Então, conversar sobre a aula do seu companheiro ali, que você assistiu, que você viu, e tentar encontrar alguns pontos onde você vê melhoria. Mas assim, é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente tem que entender que o feedback, ele não pode ser um feedback tipo de gosto, né? Isso é importante. Existe, claro, uma pessoa que vai dar, gostei da playlist que você deu, mas tipo, isso é o que o Bruno falou sobre ser um feedback vago, né? Então, para você criar esse ambiente, você tem que ter bons critérios sobre o seu feedback e você conversar com os membros para que fique tudo muito claro, para que isso seja uma coisa mais fácil e aos poucos mesmo. Eu acredito que não tem um jeito fácil de fazer, e sim apenas começar. Se você começa, aí é criar consistência, né? É assim como CrossFit. Tem que ir de pouquinho e respeitar as coisas. Eu acho que se eu tivesse que dar alguma dica para alguma equipe começar, primeiro eu determinaria talvez dias. Olha, esse dia que a gente vai começar a analisar. Mas antes de tudo isso, também fazer com que a equipe, que as pessoas entendam que o feedback são pontos a melhorar. Mudar o mood do feedback, não a ouvir Uhum, a palavra feedback e, sei lá, vou receber carcada, sabe? Porque uhum. isso já soa como uma coisa negativa e talvez um ambiente de pressão. E eu acho que a forma como a gente leva as coisas muda muito, né? Então, entender primeiro o que que é um feedback, entender que dentro desse feedback não é um julgamento do que você está fazendo, e o importante dessa pessoa que vai ser a mediadora que dá o feedback é que ela vai te dar esse feedback desse ponto de melhora, mas ela vai te dar uma ferramenta de solução também. Então, se eu dou um feedback para o Bruno, Bruno, eu notei isso aqui na sua aula, o que que você acha da gente talvez mudar essa ordem? Ou o que que você acha da gente talvez comunicar de um jeito diferente? Eu ainda não dei a minha aula, mas eu posso tentar mudar agora, e aí você vê o que que você acha que eu fiz, entendeu? Então, primeiro mudar esse mood do que é o feedback, entender que é para um ponto de melhoria. E aí eu acho que para a gente não levar para esse mood do estilo, né? De talvez um viés de conhecimento, se eu conheço a pessoa ou não, tal, tá dentro da metodologia do universo do treinador e avaliar os critérios de um treinador, né? Se ele sabe ensinar, Uhum. observar, corrigir. E aí a gente estando firme nesses conceitos, a gente talvez estando de frente de um treinador muito excelente, são feedbacks de minuciosos detalhes. Aí sim, talvez você pode falar de um vício de linguagem, ou talvez uma coisa mais técnica desafiadora, mas aí ao mesmo tempo você volta ali para uma música ou para um tipo de palavra que ele usou, enfim, aí cada vez mais que o treinador for desenvolvido, avançando, a habilidade também de dar feedback, ela precisa ser mudada, né? A abordagem, assim. Então, Mais tem muitas refinada, né? dá para ver, total. Eu vejo que para a gente construir um ambiente, né, que preza aí por essa cultura de feedback, alguém tem que começar, isso é fato. É muito difícil o grupo começar totalmente engajado nisso, até porque não é algo comum dentro dos boxes de CrossFit, não é algo comum, né? A gente sabe muito bem, não é algo comum. Então, ao meu ver, tem que alguém começar e tem que alguém, a mesma coisa que a Nath falou, alguém comunicar a importância do feedback. Feedback não é carcada. Feedback, no fundo, é um ponto de melhoria para que você aplique para você realmente melhorar. Então, ó, eu peguei o seu desempenho aqui, o seu desempenho pode ser melhor se a gente fizer isso, se você seguir esse caminho. Então, o feedback, esse é o porquê do feedback. Mas por que que o nosso nome de hoje desse episódio é como dar e receber feedback? Porque geralmente a galera não sabe dar feedback e já cria essa visão na cabeça da galera que sempre é algo negativo. E que sim, ele pode ser um feedback negativo, mas ele tem que vir com ferramenta de melhoria. Sua aula foi horrível. Por que foi horrível? Seu aquecimento excessivo foi péssimo, tá? Por que que foi péssimo? Como melhorar isso? Progressão tal, você deixou de ver isso, você não fez isso. Então, o dar feedback também é difícil. E eu vejo, se você é o cara aí que está escutando e quer implementar essa cultura, seja o cara que vai fazer uma escutativa para você desenvolver isso com seus treinadores.
Aqui na Cross de Boqueirão, a Nath, que é level 3 e camisa vermelha, sempre recebeu feedbacks do Netinho, que até então era nível 1, hoje é nível 2. Então, aqui a gente tem essa cultura que não importa quem dá feedback pra a gente escuta do mesmo jeito. Afinal, é a pessoa que trabalha contigo, não é o status. Então, você que quer implementar isso no seu box, eu já vejo que é muito importante, é você fazer a primeira pergunta. E aí, como é que eu fui? E aos poucos eu sinto que as pessoas vão falando. No começo elas podem não saber ou ter o que falar, mas você vai colocando esse hábito, né? E aí, como é que eu fui? O que que você acha? O que que eu poderia ter feito de diferente Não, e aqui? às vezes não precisa nem perguntar. Hoje eu dei a aula, o Hugo fez. O Hugo não estava como um Treinar. olhar, um treinador de feedback, mas ele estava com, acho que a peça mais importante, que é o participante. E uma aula de muito movimento ginástico, que é uma coisa que o Hugo entende muito. E ele me deu um feedback logo em seguida, depois da aula, sobre uma recomendação que eu dei, sobre um olhar aonde que você olha. E assim, ele não me deu o feedback de que foi ruim, mas ele me deu o feedback de como que eu posso orientar melhor esse olhar, porque talvez o comando que eu tenha passado possa gerar uma falha. Então, e assim, o Hugo tem liberdade suficiente para isso, e ele fez depois que ele fez uma aula, ele não estava naquele papel de dar feedback, e com certeza esse feedback a gente vai passar para os outros professores para que se mantenha aliado e a gente não tenha, né? E Então, siga o isso é muito padrão, né? importante, né? Isso é muito importante. Uhum. Um ponto também que é legal a gente ressaltar, né, são dois pontos. O primeiro é, vamos olhar para dentro da CFBOK, né? Na CFBOK, um dos nossos valores é o feedback constante. E aí é muito legal que a gente vê como o nosso valor como profissional também tem isso. Então, será que dentro do seu box, é uma pergunta para quem está ouvindo, será que dentro do seu box, o valor que a sua empresa, seu box tem, todos os profissionais têm também, será que eles entendem a importância disso? Porque imagina que eu venho para Boqueirão e por algum motivo, né, a Boqueirão me contrata e assim, para mim eu não ligo tanto para feedback, sei lá, pô, para mim, sei lá, não fede nem cheira. Que valor teria eu receber o feedback de alguém, se para mim isso não fede nem cheira? E será que eu realmente saberia dar um feedback? E aí o segundo ponto é o estudo. Então, quando o Hugo, rapidamente, como aluno, ele dá um feedback ali em 30 segundos, porque eu estava na mesma aula e eu nem vi ele falando com a Nath. Então, foi tão rápido que foi. Se ele dá esse feedback e os dois têm a mesma base de estudo, poucas palavras bastam. Então, se todo mundo tem essa dinâmica de estudar, então eles sabem aonde procurar, a conversa ela acaba ficando na mesma língua, né? A gente não falha no canal de comunicação. Que é muito diferente de alguém que não estuda, e eu não estou falando de quem é estagiário conversando com o nível 4, não é isso. É quem não tem prática de tudo. É diferente de quem não estuda nada e quem estuda muito. Parece que um está falando inglês, um está falando russo, né? Então, talvez a minha dica seria, será que todos têm o mesmo valor, missão e visão? E o segundo é, será que todos têm a mesma ideia sobre a importância do estudo? Né? Acho que dá para a gente pensar por aí também. Será que todos os Sim, valores desse item, né? É. É, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem alinhada, né? Não dá para você ser uma pessoa que não dá a mínima pro feedback, estar num lugar onde todo mundo quer feedback, porque vai ter convergência aí de ideias e aí o trampo não vai render. Então, assim, é Algum, necessário que todo mundo converse ali para que todo mundo esteja na mesma página e que esse feedback comece a rolar, né? Independente daquele começar primeiro e o outro começar depois, mas isso daí em algum momento vai ter que acontecer, né? até porque, Huguinho, eu vejo que quem não tá nessa mesma linha, né, dentro de uma empresa, né, que preza, tem essa cultura de feedback, uma hora ou outra ela vê que ela realmente não vai fazer mais parte da parada, porque assim, o feedback é para melhora. E quem aceita muito bem isso, só avança, né? A gente não está Uhum. regredindo ao longo do tempo. Eu não gostaria de estar regredindo ao longo do tempo. Graças a, graças a Deus e um bom trabalho aqui dentro, né? Bons companheiros de equipe que a gente tem diariamente, a gente só está evoluindo, né? Por isso que, assim, hoje, para vocês aqui, qual que é o impacto dos feedbacks que a gente dá um aos outros, né? Que a gente tem, desde alunos até a gente, né? Qual que é o impacto do feedback para a gente, assim, para vocês, nesse profissional de vocês? De onde a gente está e, tipo assim, o que que a gente vê daqui para frente? Bruno, você. Ou Uhum. então, é gigantesco, assim.
Eu sempre fui um cara bom, né? Vamos do início. Existem dois tipos de feedback, o intrínseco e o extrínseco. Então, o intrínseco é você, com você mesmo, você pega a sua ação e reflete. O extrínseco alguém te joga. Eu sempre fui um cara que o intrínseco, ele me judiava, de tão forte que ele era, né? Até existia uma tal de síndrome de impostura aí no meio. E o extrínseco, eu sentia falta disso. Então, o feedback sempre foi muito importante, mas chegou a ser algo tóxico. E agora, estando num ambiente em que sabe se dar feedback, eu me encontro num caminho muito mais saudável e muito mais feliz para ter a melhora que eu quero ter. Então, eu consegui equilibrar esse nível de feedback intrínseco, que seria eu refletindo sobre a minha ação, com o que vocês me passam. Mas é claro que a forma com que vocês me passam o feedback, a linguagem não é a mesma. E isso que eu acho mais fantástico, sabe? O feedback ele é muito importante para mim, porque ele chega com uma linguagem que deve chegar para mim, que é diferente do que talvez chegue para o Hugo, ou para a Nath, ou para o Guaral. Então, assim, resumindo, é super importante, mas porque é feito da maneira correta. Mas eu acho que isso daí, Bruno, acontece muito pelo fato de nós nos conhecermos tão bem, né? Pô, Uhum. o Bruno é aquela Sim. pessoa que eu sei que ele gosta de abraçar todo mundo, que ele é carinhoso com todo mundo, ele é brincalhão, tem todo esse jeitinho dele. Ah lá, Ô, ó, louco! Ah fogos. lá! Que Uhul! doideira! Esse é o episódio. Esse é o Bruno. O Bruno é tipo isso, fogos de artifício. Para você que tá só escutando, aqui ele acabou de fazer um joinha, acabou de aparecer uns fogos de artifício ali atrás dele. Mas esse é o Bruno. Então, eu sei como abordar o Bruno. Eu sei que se eu chegar pro Bruno e eu falar para ele de uma forma talvez um pouco mais seca, o Bruno vai ficar sentido. Aham. Porque é o Bruno, entendeu? Então, é muito importante você ter essa noção de conhecer a pessoa para você poder falar a linguagem dela e ela poder captar aquilo. E não ficar com a ideia de que é um feedback que não é, né? E outra coisa legal que você falou, Bruno, que é uma coisa que acontece muito e eu já falei isso para você, né? Seu auto-feedback, a sua autocobrança, que às vezes é, tipo, realmente tóxica, e às vezes eu Aham. falo para você, cara, por que que você tá tão louco Relaxa. nisso? Né? Tipo, menos, seja menos, Total. né? Então, Total. é real isso, sabe? Eu acho que, como nós somos 4 treinadores aqui que prezam muito pela qualidade, a gente entende, né, a nossa responsabilidade ali dentro. Então, eu acho que, como a gente tem essa noção, a gente entende isso, é um peso maior e a gente acaba se cobrando mais para entregar sempre o melhor. Mas, assim, eu acredito que o nosso nível é um nível onde a gente não. A gente faz um inferno na nossa cabeça que não foi tudo aquilo. Você consegue me entender? Uhum. E isso é muito Total. legal. Quando a gente começa a perceber isso, cara, aí a gente também se solta e aí a gente consegue captar aquele feedback melhor e ir muito melhor também. Às vezes Então, tem assim, aquele pensamento, né? Ufa, que bom que deu alguma coisa errada. Vamos lá. Eu tenho alguma coisa é, para arrumar, entendeu? Vamos exatamente. tratar isso e Porque, tá tudo bem. porque quando você fica naquela cobrança de, tipo, perfeição, de fazer tudo muito perfeito, cara, você não consegue dar a sua melhor aula. Você não consegue. Sabe por quê? Porque você se cobra de um jeito tão grande, que a pressão é tão grande que você acaba esquecendo coisas ridículas, coisas que se você não tivesse com pressão nenhuma, você Olá. estaria solto, você falaria numa boa, você falaria no seu jeito, com a sua presença e atitude, que é maravilhosa, né? Então, é isso. Acho que o feedback, ele tem que ser dado por uma pessoa que te conhece bem, para poder usar a linguagem certa com você, e esse auto-feedback nosso também precisa ser um auto-feedback mais criterioso. Autocrítica. Isso, É isso uma mesmo. autocrítica, mas sem pressão. Sem É. pressão. É. É isso aí. É isso aí. E falando sobre o impacto, né, que eu sinto que isso causa em mim, é simplesmente o impacto de sentir que
o meu trabalho está sendo entregue de uma forma correta e que eu estou entregando saúde para os meus alunos, sabe? Então, eu não machuquei ninguém, eu segui o que era para ter seguido para que as pessoas tivessem um bom momento ali e que as pessoas prestassem atenção no que estava acontecendo ali, e esquecessem tudo que eles têm de problema lá fora. Então, quando um A hora professor foi chega muito para mim, foda. quando o professor chega para mim e fala que, bom, gostei da sua aula por causa disso, 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 né? Então, eu tenho certeza que se um professor gostou da minha aula por causa disso, 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 os alunos eles estavam imersos na aula junto comigo. Então, esse é o impacto, sabe? De querer gerar é, sempre essa imersão dos alunos ali dentro comigo para que eles não tenham que ficar pensando nos problemas deles e sim que Sim, eles se dediquem aquela horinha deles para eles ali junto comigo. E além disso total. tudo que você está falando, o que é muito importante, a saúde deles em primeiro lugar, claro, mas eu acho que o quanto você vê que o seu trabalho de excelência, ele também muda as pessoas. Ele muda o Uhum, movimento, ele muda talvez o dia, né? Ele muda a sua habilidade como treinador. O cara chega ali agachando de um jeito e ele vai sair melhor. Vai ser confortável para ele? Talvez não. Mas você, da sua forma, dos tantos feedbacks que você já recebeu, chegou nesse ponto de trazer essa melhora para as pessoas, né? Então, o feedback me impacta de uma forma que hoje eu vivo num ambiente como Camisa Vermelha que está sempre dentro de feedbacks. Então, é um mundo onde eu estou muito imersa e sempre vai ter um feedback para você melhorar. Então, isso aqui dentro também, e ter essa troca com vocês, para mim é muito importante também, porque aí tá fora talvez de um outro mundo, né? É o nosso mundo ali real do dia a dia e que também me leva para um outro local. E saber que eu tenho pessoas que conseguem falar comigo em relação a isso, não vão ver nada maior nem menor, né? Eu também, para mim, é muito bom, porque bons treinadores atingem um nível bom de excelência, né? Um ótimo nível. Mas o difícil é você manter esse ótimo nível. E você só vai conseguir manter esse ótimo nível com feedbacks. Porque se eu quiser sair do ótimo pro bom, é muito mais fácil. É só eu não ouvir feedback e fazer qualquer coisa que eu quero fazer. E querer não entregar na excelência, né? Então, o lance, o desafio é você ficar no ótimo sempre e você só vai conseguir isso se você tiver pessoas que te ajudem a te motivar a manter essa excelência sempre. Isso é bem desafiador. Um dos nossos valores, né, que é o aprendizado constante também e o feedback constante, eles andam lado a lado, né? A gente vê que a gente evolui um com os outros diariamente com feedbacks. E a partir que a gente escuta tanto, às vezes são os mínimos detalhes, né? São realmente pequenos detalhes que a gente pode mudar a nossa aula, a forma que a gente comunica. E a forma realmente que a gente recebe, né, e o impacto desse feedback pra gente, é se a gente consegue, né, de forma intrínseca lá, tipo assim, ver uma diferença. Então, é um novo ponto de partida, né? É muito foda a gente dar uma aula sem saber o que fazer, né? Sem um pequeno Planejar. plano, um Sim. plano de aula. Mas também é muito foda a gente dar uma aula sem saber, pô, no que eu quero mandar bem hoje. Num treino de Kettlebell Swing de 2 semanas atrás, a Nath me deu um feedback. E ontem eu lembrei desse feedback antes da aula, fazendo plano de aula. Então, ó, opa, eu só preciso mudar esse comando. Aquele comando não pegou bem e não funcionou. Eu não vi mudança positiva por falar isso. Então, beleza, vamos mudar esse comando e vamos ver o que que acontece. É feedback. Como é que impactou? Eu vi diferença ontem. Então, são pequenos detalhes que a gente vai colocando aí na nossa bagagem, né? E tudo é bagagem. Cada um aqui dá aula de um jeito. Isso que é o mais louco de tudo. Cada um daqui dá aula de um jeito e cada um aqui, do jeitinho deles, agrega uns aos outros. Então, porque Sim, tem uma forma de ver diferente as coisas. Então, por isso que não adianta a gente estar fechado, né? No nosso mundo aqui, beleza, não olho para o lado. Esse é o meu jeito e sim, senhor, vamos fazer desse jeito. Não é assim, né? A gente não acredita que esse é o segredo do sucesso, né? Pessoal, profissional e equipe, né? Eu acho que a gente pode ir muito além disso. Agora, eu... Até porque, né, Rafa, imagina, se tivéssemos
em 8 Brunos na CrossFit Boqueirão. Ah, ia Então, ser a os vida. 8 Brunos, Seria um eles vão lugar feliz. seria um lugar feliz. Mas aí ele iria impactar todos os alunos? Não, sei. Não, claro que não, Ah, né? Bruninho, Porque assim, tá. a gente só consegue impactar, né, cada Pela um variedade, aquele né? que consegue, a gente só consegue É. impactar aqueles que têm, porque querendo ou não, as pessoas elas se sentem um pouco mais confortáveis do que umas do que as outras, né? As pessoas elas têm uma ligação maior com o Bruno do que comigo, ou mais comigo do que com o Bruno. Isso existe, né? Então Existe. imagina se todo mundo desse a mesma aula igual, exatamente igual, sem mudar nada, do mesmo jeito. O impacto seria muito menor, né? Então isso é importante. Isso E daí, a variação dentro do CrossFit é tão bonita. Por que não tem uma variação dentro da aula? A gente não está falando que a gente vai mudar a uhum, aula inteira, mudar o estímulo da aula. Não, mas são formas de entregar essa 1 hora do dia deles. São formas de entregar. Nossa, eu viajei aqui. Eu fiquei imaginando o box de cada um. Se cada professor tivesse um box, que viagem, mano. Você imagina como é que ia ser, tipo, o box do Hugo. Animal, tipo, aquele estado unicórnio, mega colorido e músicas pop. Meu, eu ia amar entrar no box. Não ia ser diferente. Rafael é outro box. Meu Deus. Nossa, ia ser muito legal. Falar meu box aqui é escuro, né? É, né? Tipo, Escuro. É. cores é pretas, né? darkness, é É Jorge trevoso. Mateus tocando, Henrique Ah, Ah, Diego. ia ter estátuas dos filósofos na entrada, tipo, nossa, uma coisa muito, Ah, ia ser muito Ô, engraçado. eu quero deixar um adendo. E aí, se alguém não souber o que eu tô falando, manda mensagem no Instagram do CS Block Talks e aí a gente manda lá. Leia o artigo Big U, por Yes, favor. sim. Lê, vai, lê lá e a gente conversa. É isso. é esse artigo Leia aqui, ó, porque. da foto. Biro, põe Boa, aí. pode ser. Aí, É isso isso. aí. É esse, tá? joga na mão Foto do da Biro. sua Pronto. parede aí. Joga na mão do Biro. Basicamente, seja você mesmo, né, Bruno? Seja você Exatamente. mesmo galera, alimentem esse ambiente que você pode ser você, sabe? Tipo assim, não, é muito chato você não ser quem você é ali dentro. Então, porra, seja você, mano, porque senão uma hora Não. ou outra vai ficar foda trabalhar, Uhum. se você não colocar o seu jeitinho nas coisas. Então, assim, é a mesma coisa, eu dar um feedback pro Hugo que eu não gostei de ouvir Madonna e Beyoncé na aula de ontem, tipo assim, hã? Tipo assim, não é esse o ponto, sabe? Não é esse o ponto. Vai muito além. Então, se a gente é quem a gente é no nosso ambiente, aquela cultura de feedback que a gente falou lá no início, né? Um ambiente livre, de diálogo, tudo vai ficar mais fácil. Então, às vezes, muitos locais do Brasil aí falam, pô, mas não tem o feedback aqui. Calma. Vê onde está o erro. Talvez o erro está em você. Talvez o erro está em você. Como é que você está implementando isso aí? O cara que fala que não tem feedback no ambiente, você tá escutando a galera? Você tá perguntando pra galera? Então, às vezes o mal tá na raiz. Então, pare e faz uma reflexão. Como uma seguinte reflexão que a gente pode fazer para os treinadores aqui também. Vocês estão pedindo feedback? E assim, a gente pode levar um ponto, né? É fácil pedir feedback hoje em dia? Assim, eu acho que é fácil. Se você tá junto com a gente. Para nós Pra nesse gente, Então, momento, pra né? gente, é isso. pra gente é Eu fácil. eu posso falar por mim, né? Eu Você, posso falar por mim. É, é, é fácil, porque assim, eu sei que às vezes, igual aconteceu com a Nath, tipo, ela nem precisou pedir um feedback, né? Eu sei que eu tô com vocês e que nós nos conhecemos e que nós trocamos a maior ideia. Então, eu não preciso pedir um feedback, porque nós já chegamos nesse ponto que, tipo assim, Ele vem. ele vem, é meio que automático, o feedback vem. Mas já aconteceu de eu virar pro Bruno e falar, Bruno, presta atenção um pouco no meu briefing. Vê se você sente alguma coisa diferente. E, e rolou, né? Então, assim, Uhum. se eu sei que eu preciso melhorar alguma coisa, e eu vou lá dar aula, bom, por que não falar para o professor que está ali do meu lado? Falar assim, olha, preciso que você preste atenção no meu ensino do clean. Vê o que você acha. Vê se eu vou ser claro.
ver se eu vou fazer correções, ver se eu vou prestar atenção no foco que eu vou estar passando. Então, assim, é legal quando a gente pede e principalmente legal quando a gente direciona. E às Uhum. vezes, principalmente para quem está começando, tá? Fica Anota muito mais isso. fácil. Porque se você vira para um professor que não sabe, vocês não têm essa cultura de feedback, você vira para ele e fala assim, me dá um feedback, isso é muito válido. Feedback em quê? No quê? Para quê? Não, e eu acho que Então, isso é assim, excelente para a gente dar como ferramenta. Por exemplo, o cara é dono de um box. Provavelmente ele é o cara que tem o maior nível, né? Ali, de tanto de tempo de aula, como, sei lá, nível um, nível 2, nível 3, enfim. E aí ele não tem quem avalie. Ah, é porque ele só tem treinadores abaixo dele que ele não vai receber feedback? Isso não pode existir. não. E aí, realmente, se eu tenho um treinador, vai, nível um, eu vou dar uma folhinha para ele. Vou falar, fulaninho, eu vou dar uma aula aqui hoje e eu quero que você... E aí eu, sei lá, coloco 3 itens. Correção, o quanto que eu faço de interação na aula e o quanto que eu observo rápido e as minhas dicas. Vai, falei 4. Ele só vai, para ele que está começando agora, ele só vai me avaliar nesses pontos. E assim, isso vai desenvolver ele, porque ele vai ver um exemplo ali, talvez, do que ele pode fazer ou não também. Ele Uhum. ele precisa ter a liberdade de avaliar esse cara que tem mais experiência que ele. E esse cara tá dando como exemplo para ele que ele tá aberto a receber um feedback de uma outra pessoa que talvez ainda esteja aprendendo. Então, assim, eu sou o proprietário, eu sou o nível O 6, intocável, né? não tenho de quem receber feedback. Tenta por essa estratégia que tá tudo bem. Não tem como você receber um feedback dessa forma, já que essa pessoa não tem experiência, e ele ser ruim. Ele vai ser ruim se você não estiver aberto a aprender. E também, se você não quiser ir para esse meio, pois você talvez não confie em quem está vendo isso, tem a internet aí, né? Você deve ter algum treinador como inspiração, algum exemplo. Manda mensagem para esse treinador e manda Esse é o uma ponto. aula, manda um vídeo. Fala, olha, o que Grava você um acha vídeo. que a gente pode melhorar? Você mostrar que você quer feedback só mostra que você quer melhorar. Agora, se você não faz nem metade desses passos que eu te falei, ou nem pensou, tá da hora talvez de dar uma refletida aí O problema tá na para raiz. poder desenvolver. É. Precisa, né? E é isso que eu falo, né? A gente aqui dentro tem muito acesso a feedback, é muito fácil pra gente. Mas, galera, rede social, assim, grava uma partezinha da sua aula, manda para um treinador aí que você se espelha no Brasil. Tem vários, tem vários. Tem muita gente boa no Brasil fazendo um bom trabalho. Às vezes pega um cara que está perto de você, vai ver a aula do cara, pede para dar uma aula e o cara vê sua aula. Então, não é impossível isso. Dá para buscar. O cara não vai se rejeitar de falar o que ele achou dessa progressão que você fez ou de vocês trocarem uma ideia. Isso é muito rico. Esse é o primeiro passo para você alimentar isso e melhorar, talvez até uma relação, né? Para que se sustente isso ao longo do tempo e isso vai melhorando, né? Ô, Bruno, eu queria que você falasse da sua experiência antes de entrar na Boqueirão. O Hugo também acho que passou um pouco por isso, de como que era essa sua busca pelos feedbacks. E o que que você Só sentiu que, de falta, o que que você daria de conselho para as pessoas que se veem na situação que você estava antes? foi tudo muito pautado pelo uso da internet, assim, né? Eu sou um cara que eu preciso muito ver, por mais que você me fale, eu tenho que ver o que está falando comigo para eu falar, tá, pô, é isso aqui, beleza. Então, basicamente, desde o início, eu sempre tive a mania de filmar ou aula, ou movimento, ou qualquer coisa que seja. Então, no momento que eu comecei a dar algumas aulas, eu já começava a filmar as minhas aulas, e aí eu pedia feedback e eu vi o que estava acontecendo. Então, no momento em que eu não estava numa comunidade, né, não estava com colegas de trabalho que tinham esse valor de dar o feedback, eu buscava pessoas que faziam isso. Então, um dos exemplos é o Gabriel Romero, da Techbox. É um cara que conversa muito e falava, mano, pô, o que você acha disso? Pô, o que você acha daquilo? Viajei para o Rio. Mano, posso dar uma aula aí, meio-dia? Você tá comigo? E aí eu buscava dessa forma. Porque, assim, é claro que hoje eu estou numa posição confortável de que eu, entre aspas, não preciso pedir o feedback porque ele vem até mim.
Sim. Mas se eu não tivesse tido a atitude lá atrás de procurar esse feedback de alguma forma, talvez eu não tivesse melhorado a ponto de hoje trabalhar onde eu trabalho, sabe? Sim. Talvez você não O tivesse. feedback, ele assim, não precisa ser algo perfeito, não precisa ser uma dissertação de mestrado. Muitas vezes o que eu pedia era: ô Romero, tem como você ouvir 5 minutos da minha aula e só ver se eu estou falando embolado? Uhum. Eu sempre usei a ferramenta da internet. Graças a Deus, né? Dentro do meio do CrossFit tem muita gente que utiliza muito a internet. Então esse acesso é fácil, tá ligado? A gente, por exemplo, eu e o Guaraldo, a gente se conheceu pela internet. Porque a Natália falou comigo que eu parecia com ele, eu mandei mensagem, pela internet, mano, acabou. Assim, é fácil usar essa ferramenta, sabe? Mas parte do interesse da pessoa. Se a pessoa verdadeiramente não quiser, ela vai pedir feedback uma vez e vai acabar. Então tá ligado? É martelar todo santo dia, mano. É filmar todo dia, é mandar todo dia. Mas foi basicamente assim. Top. É. Comigo não rolou muito essa questão da internet, né? Rolou mais a parte presencial mesmo, então eu sentia falta de ter alguém que vivesse isso comigo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a meio que tomar. Virei o head coach lá da CrossFit Rio Preto, né? Na real. Eu tinha mais duas pessoas me ajudando, e aí o que acontecia era justamente aquilo que eu falei antes, né? Eu pedia para eles observarem coisas específicas para ver o que eles achavam e anotar coisas que eles achavam interessante, para depois eu poder ver isso daí e a gente poder conversar sobre isso, né? E eu também via muito as aulas deles para também ter essa noção e como entregar a melhora para eles. Então, acho que quando a gente observa alguém fazendo, mesmo que essa pessoa esteja fazendo tudo errado, a gente está aprendendo muito com ela, Sim. Sim. entendeu? Muito. Porque a gente está vendo, tipo, putz, não dá para fazer desse jeito. Esse, com certeza, não é o caminho que está levando a melhora, né? Então, a gente ter essa noção também é muito legal. Então, eu aprendi muito fazendo isso e pedindo para que eles fizessem comigo também. Então, isso foi muito bom. Eu assistia muito vídeo da CrossFit mesmo, né? Então, assim, ver como que eles ensinavam e ficava prestando atenção no jeito que eles falavam e como que era simples a forma e tentava levar isso para dentro da minha realidade. Tentava fazer o mais próximo possível daquilo para que fosse algo que, pô, se o pessoal da CrossFit entrega desse jeito, eu acho que é esse o caminho. Why not? Então, why not, né? Yeah. Então, eu usei bastante disso também. E aí, Sim. eu tive um aluno lá em Rio Preto e ele morou nos Estados Unidos por um tempo e ele era treinador de CrossFit. E aí ele voltou para o Brasil, foi fazer medicina, acabou fazendo medicina em Rio Preto, né? E aí ele foi procurar um box e ele acabou indo treinar com a gente, né? E aí ele me dava alguns feedbacks muito bons, sabe? E ele falava assim, Hugo, nossa, você tem um potencial muito bom, você ensina já de uma forma muito fácil, muito clara, mas algumas coisas eu acho que poderiam ser melhores e tal. E assim, eu super escutei de coração aberto aquilo, porque ele me contou, tipo, a história dele, né? Que ele treinou CrossFit fazia muitos anos, né? Então, era uma pessoa que tinha uma bagagem e sabia do que ele estava falando. Então, eu melhorei muito também graças a esses feedbacks dele também. Top. Que doido isso, mano. Nunca vi É, isso. legal, né? Doideira. Caralho. E para quem tá ouvindo, gente, assim, quais seriam uns critérios, né, para a galera começar a entregar melhores feedbacks construtivos? Primeiro, estudar a metodologia. Saber, né? Entender o que Agree. o bom treinador precisa, os checks que o bom treinador precisa ter. Montar o seu próprio, talvez, plano de feedback para você dar um check nessa aula desse treinador. Ler o level 2. Level 2 é uma ótima bíblia. E assim como um level 1, você precisa ter o básico para depois avançar, né? Para você fazer uma cartilha, talvez, do seu método no seu box. Cada um vai ter. A gente tem a nossa.
Tem outros artigos que a gente pode mandar por aqui que tem planilhas feitas do que você observar numa aula, que é da CrossFit, então são artigos da CrossFit que estão disponíveis, é só você pegar como exemplo e levar perto da sua realidade. E não existe, assim, claro que tem várias técnicas de feedback, né? O famoso sanduíche já não cola mais. Não tem por que você ficar elogiando, passando a mãozinha na cabeça, depois vai lá, dá um chute na cara e depois elogia de novo. Não faz sentido. Eu acho que a gente também tem que elogiar sim, porque todas as pessoas têm um ponto bom, ou é a forma como ela se comunica, ou é a forma como ela demonstra, ou é a forma como ela faz as coisas. Mas aí você depois disso você leva para o termo técnico. Se você tem um feedback num técnico, vai ser difícil ela não te ouvir e vai ser difícil ela duvidar, porque não é um julgamento de algo que foi jogado, é algo que foi Uhum. jogado e que você precisa dar um check naquele ponto. Então, para quem está perdido, primeiro estudar em relação a isso e fazer esse seu próprio esquema de avaliação. Implementar isso para você primeiro, ter alguém que te ajude em relação a isso, depois talvez implementar isso para a equipe e dar isso de forma leve, entender que feedback é uma coisa boa, sim. Pontos a melhorar, pontos que podemos manter. Então, sempre levar para o positivo, não para o negativo, né? Tipo, pontos ruins, não existe pontos ruins. Existem É pontos sempre um ponto bom. e ele Sempre um vai ponto só bom. melhorar. Então, assim, tentar levar desse esquema. Eu daria essa dica para quem não tem nada de Nada pontapé disso. inicial, tentar fazer isso. A gente pode disponibilizar os artigos, não sei, a gente pode colocar aí para ajudar a galera no norte aí, que eu acho que dá um bom começo de uma caminhada aí, de um feedback com método, né? Com embasamento, não ficar uma coisa de julgamento. Ah, não gostei. Ah, não sei o quê. Ah, A muito bom. coisa do achômetro, né? Você tá achando isso por quê? Por que você tá achando isso? Tem que ter algum lugar. Porque eu gosto, Natália. Porque eu que mando aqui. Não, não é assim. Porque eu aqui que gosto. Sim, senhora. Eu acho que a arte de fazer perguntas pode ser um bom caminho também, sabe? Bem, Se eu estou num lugar que hoje, sei lá, não tem a cultura do feedback, talvez eu iria induzir o feedback a sair por perguntas. Então, por exemplo, sei lá, na aula hoje tinha a handstand walk, né? Eu fiz uma progressão lá, XYZ. E aí você poderia perguntar uma pessoa, pô, mano, se fosse handstand walk, como é que você faria? Mas por que você usaria essa? Mas aí, como é que você ia ficar posicionado para poder ver isso aqui? Tipo, talvez levar para o ambiente da pessoa, ela se coloca como o principal e pergunta, 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 pergunta. E aí depois é seu papel ter essas respostas e entender, né, o porquê de cada coisa. Porque talvez, eu acho que pode acabar acontecendo talvez um medo de falar, tipo assim, acho que eu tô com medo de falar com o Hugo e ele ficar triste. aham, Agora, se eu dou pro Hugo o lugar de fala, Hugo, fale de você. O yes. Hugo não tem dó de falar dele, ele vai falar, tá Aham, ligado? Então, a arte de fazer perguntas. Inclusive, se você está fazendo boas perguntas, você conversa com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. é verdade. Então, é uma boa dica Eu também. vejo que Muito isso bom. aí, Bruno, é a forma da gente quebrar a barreira de um ambiente que não tem feedback. É, Você exato, as exato. barreiras assim, se você é um treinador de nível 3, tá no seu box, e o estagiário tá lá, o treinador de nível 1, provavelmente ele não tem nada para falar para você. Mas se você começar a fazer perguntas para ele, aos poucos ele vai começar a desenrolar. Porque ele Sim, vai se sentir tranquilo em falar. sim. Ele sabe que você está perguntando para ele. Então ele sabe que o papel de fala dele é importante. Pô, você está perguntando para ele. Então eu vejo que essa é a forma da gente quebrar essa barreira, né? O que a Nath falou também são ótimas ferramentas, né? O nosso feedback construtivo tem que vir com ferramenta. Então, você, treinador que não está acostumado nisso, cara, avalia só meu ensino aqui, ó. Se o seu treinador não tem ideia do que é um bom ensino, explica isso para ele. Ele vai aprender em dobro. E talvez ele vai saber o que que é um bom ensino, e ele vai observar na prática o que deveria ser um bom ensino. Então não tem jeito. Você dando feedback também, você aprende muito. Você está vendo como é que uma pessoa está trabalhando. E se você é o cara, né, que não tem acesso a feedbacks, busque isso fora. Grava 5 minutinhos da sua aula lá no específico. Manda para alguém. Mano, tem um tempinho? Vê aí. Fala o que você me acha. Fala o que que eu poderia fazer melhor aqui. É simples. Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças. É possível. E treinador entenda que isso vai impactar a sua melhora profissional ao longo do tempo.
Total, E não demora para fazer isso. Começa agora. É isso. Eu acho que total. as pessoas não precisam fazer rodeios para dar feedbacks. Não, Eu pelo acho amor de que Deus. se você já dá aula para alguém, né, se você já é um treinador de CrossFit, você já é grandinho, já é adulto. Você tem que Bora saber que falar, né? é assim que o mundo funciona, gente, né? Você vai E às vezes pode receber. até acontecer a situação, sei lá, de você receber um feedback e aí você fez, você sabe o que você fez, você é uma pessoa super autocrítica, e aí talvez esse feedback que você receba, a pessoa fala que você não fez isso que você sabe que você fez. Dessa forma, você precisa escutar tudo isso e Uhum. não precisa responder, não, eu fiz. Não, eu fiz aquilo sim, você não viu e tal. Só isso. Não, Aham. escuta e você sabe sim se você fez ou não. E aí, o que que você vai fazer na próxima vez? Você vai continuar fazendo aquilo que você sabe que você fez. E você vai pegar aquele ponto que com certeza essa pessoa deu um outro ponto. E aí você vai adicionar. E vai reforçar que sim, né? Então, assim, nem sempre um feedback vai ser uma coisa agradável. Nem sempre. Uhum. Sim. E como que eu vou receber como que eu recebo isso, né? Eu escuto, mesmo talvez às vezes não concordando, que tá tudo bem. Assimilo, eu sei o que eu fiz. Filtra, né? Não, e não largo, né? Mesmo que eu tenha feito e tal, eu continuo mantendo isso porque eu sei que é bom. A pessoa exigiu aquilo, então isso é bom mesmo. Então eu vou manter aquilo e vou adicionar algum outro ponto que com certeza essa pessoa também adicionou. Porque às vezes Sim. existem pessoas que também não erram em dar o feedback e tá tudo bem. E aí vai ser muito mais como que você recebe a sua reação em relação a isso, né? Então escuta, Uhum. assimila e mantém o que você está fazendo, o que você sabe se você faz um bom trabalho ou não e pega os pontos novos. Isso é importante também. Total, não precisa ficar A gente se não vive. explicando, né? Não se explique, É, tá tudo Não bem. se explica, e, só aceita, agradece, Tá e, tudo bem bola pra aceitável. frente. e É não E isso. vi, É, namastê. e não vivemos no mundo da Disney, né? Uma hora você vai receber. Infelizmente. É, Infelizmente. infelizmente, uma hora uhum, você pode receber uma carcada aí, um feedback que não foi dado da maneira correta ou ideal, acompanhado de uma ferramenta. Tudo bem, é isso que a Nath falou. Coloca isso numa balança, né? E vê realmente, é a sua reação que você controla. Então, beleza. Pega o que foi bom, taca, vai pra sim, frente. sim. E aquilo, se a pessoa te deu um feedback onde, sei lá, talvez ela não soube como te entregar esse feedback, né? Então você já tem um feedback para essa própria pessoa, Uhum. né? Você já pode falar para ela assim, viu? Ó, Melhora. não, não, O que eu faço? não acho que o jeito que você entregou o feedback foi a melhor forma de entregar um feedback para mim. E às Sim, vezes, se você não falar também, a pessoa também vai ficar lá melhor. sempre achando que é o jeito dela, é o jeito certo. Então, assim, fale, né? Aproveita. Não fica aí somente levando e aceitando, sendo que você pode mudar isso. Você também pode fazer aquela pessoa melhorar e fazer com que ela Total. cresça também. Então, isso é importante. É isso. Ah, e é só ressaltando um ponto. Nem lá, nem cá. Então, não é todo dia, toda hora tem que ter feedback, mano. Sim. Tem hora que assim, ó, Obrigada. só viva, seja feliz, segue o jogo. É, Mas também, não é aquela hora, tipo assim, eu vou dar feedback hoje e só daqui a 6 meses. Porque é um processo de melhora. Tem que ter o porquê. Exemplo, a Nath deu feedback pro Guaraldo semana passada, ou 2 semanas atrás, não sei, de Querobel. Hoje, aliás, ontem teve Querobel Swing de novo e ele consertou, mas é porque ele lembrava. Imagina se esse feedback fosse em novembro. Ele não quer lembrar. Então, Sim. e não tem como te passar uma receita de Era um bolo, né? detalhe, né? Cada. Era um detalhe de Hã? comunicação, não era, era um detalhe. É, Não era é algo detalhe assim, ó, era palavra. Sei grande, lá. né? Tipo, era comunicação. Exato. Então, você com a sua equipe vai achar qual é o ponto ideal para você e sua equipe. Sim. Acho que, se não foi o Hugo que falou no início, ou a Nath, começar com dias ali, ó. Ponto. sim, dia Vamos específico. toda sexta-feira a gente olhar só o específico de alguém, sabe? Isso. Porque cada comunidade é uma comunidade. Pra gente aqui já é muito fácil. Então o negócio ele rola solto. E às vezes eu vou em algum outro box visitar e tal, e vou treinar. Do nada o cara chega me pedindo feedback, só que ele não tá acostumado a ouvir. E aí, como é que eu vou entregar? Então, sabe, talvez criar uma rotina, nem lá nem cá, nem de mais nem de menos, né? Achar qual o Uhum. seu ponto. Equilíbrio como Sim. tudo na vida, né? É. É Não, isso.
você não pode deixar o feedback também tomar conta da sua vida e fazer com que É, vire aquela noia, né? Tipo, nossa, preciso. Eu Não, quero tipo, feedback calma. positivo hoje. Absorve o seu último É, feedback, aplica exato, ele, esteja seguro dele, respira, exato. E na viva, real tem que tomar cuidado. receba outro. O bom da gente é que o feedback acontece toda hora, né? Em todos os momentos, eu acho que a gente tem essa autocultura de observar e dar ali um parecer. Porque também tem aquele cenário que fala assim: olha, Bruno, hoje eu vou fazer o seu feedback. Aí o Bruno sabe que é o feedback dele, ele entra na skin Bruno Avelar, mude sei lá o quê, e aí eu Pam, falo, pam, pam, pam. pam, pam. E aí eu falo, nossa, você não faz isso todos os dias. Entendeu? Então, assim, talvez, quanto mais, claro, constrói e tenta deixar isso o mais natural possível para você realmente ver a essência dos seus treinadores e deixar eles Yes. nesse momento de pegar de pressão, surpresa um pouco. mas ao mesmo tempo à vontade para eles errarem, acertarem. Então, não ter esse mood prova da escola, Sim. Sim, sabe? Porque a gente muda, às vezes a Coloca- gente muda, realmente, faz coisas que É, faria no dia a dia. claro. total. É isso. É isso, galera. Você, ouvinte, treinador, espero que você tenha gostado. E não só gostado também, mas tenha anotado, pegado alguns insights aí, com certeza para começar a aplicar. Se você é alguém que comanda uma equipe, começa a colocar essa cultura, você vai ver que tudo vai evoluir, né? E quando o treinador evolui, o seu negócio evolui também. Porque o treinador bem motivado e que desempenha bem acaba respingando no negócio. Então, nenhum negócio bem sucedido aí tem maus treinadores, treinadores que não estão performando bem. Então, entenda que tudo isso é um processo, né? Um processo de melhora que vem através de feedback. Então, sim, dar e receber feedback é uma arte, na minha opinião. Então, você tem que saber e você tem que melhorar isso É ao longo treinável da sua também. vida e é treinável também. Isso que é o mais importante. É isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Galera, nós vamos deixar os links dos artigos que nós Isso. falamos no YouTube para vocês, tá? Yes. Então, se você tiver alguma dúvida, você quiser saber um pouquinho mais, se você tiver interesse, né, de melhorar, então depois você dá uma olhada lá na descrição, vai estar alguns links lá, você clica e bora tentar buscar uma melhora aí. É Yes. isso. Valeu, galera. Prazer estar com Se todos tiver da minha algum equipe feedback, aqui. manda pra gente. Por favor. Yes. Sim, Vai ver se total. escuta o É seu isso. A feedback. gente vai analisar. Tamo junto, espero que vocês. Beijo em La Boquita. É nóis. Bye. Abraço.